Só pra continuar aqui o que a gente tá falando basicamente, tá? Quando vocês vêm me perguntar o que eu acho a respeito do o Flow isso, o Flow aquilo, repetindo pra vocês, eu vou contar a história desde o Flow Games até a parte pra chegar no Flow, pra vocês pararem de me perguntar se Flow tá falindo, se não tá, porque eu não tenho controle financeiro. Então, repetindo, eu hoje trabalho de uma maneira que eu empresto a minha cara feia para o Flow Games, certo? As caras midiáticas ali sou eu e o David Jones, certo? Toda a nossa equipe, sem eles, a gente não é porra nenhuma, nós somos só dois caras. Beleza? Mas as caras que conduzem sempre pra mal ou pra bem, pra apanhar ou pra elevar o projeto, sou eu e é o Dave. E sempre foi assim e vai continuar sendo. Perfeito? Quando eu fui pro Flow Games, a minha ideia com o Dave era fazer o bagulho crescer absurdamente. E eu queria fazer isso de fato, lá ele falando. E nós já conseguimos fazer a maior mídia de videogames da América do Sul. Isso só virou o que virou porque não tem robô, não tem NPC na mesa. E vou repetir, vocês podem chorar, pode fazer o que quiser. Enquanto eu estiver, não vai ter NPC chorando e sendo robô na mesa, falando um monte de abobrinha, pagando de intelectualmente superior. Veja, eu jogo jogos cult, sou intelectualmente superior a você, falo um monte de merda para parecer mais inteligente e, no fundo, tirei tudo do Google e do ChatGPT. Não vai ter. O programa se tornou o que é pelas pessoas que estão humanas, errando, acertando, não é? Então é assim que vai continuar sendo. Não adianta você entender, eu já falei diversas vezes, não adianta você entender de vendinha de videogame. Não adianta você saber quantas pessoas a Microsoft demitiu nos últimos 30 anos se você não joga, não sabe o que é a essência, o que é sentar na porra da porta de um bar e conversar sobre videogame, porque isso é a essência, é entretenimento. Você pode tratar videogame como arte, você pode tratar videogame como produto, do jeito que você quiser. Produzir conteúdo em cima tem que saber fazer o bagulho acontecer. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem abrir um canal de televisão, abrir um meio de entretenimento e ver humanos do outro lado. Então vou repetir, todas as mídias que tentaram fazer esse programa de videogame com jornalista ali, com monóculo, veja eu, olha, faliu, acabou. E não conseguiram fazer 20%, 30% do que a gente faz hoje. Porque a simplicidade, ela quer dizer tudo. E não necessariamente a gente, veja, porque não querem fazer um negócio técnico. Não! Enquanto a gente estiver ali, a gente vai fazer o que a gente acredita que é o correto. A essência do videogame. A essência do videogame é falar de videogame com prazer. Criticar quando tem que criticar. Eu, particularmente, acredito que eu sinto as coisas. Então, por exemplo, às vezes vou acertar, às vezes vou errar. Silent Hill 2 Remake, quando saiu o trailer, teve uma galera que veio comigo e depois fugiu. Eu não fujo. Eu falei, isso aqui tá uma bomba, porque o trailer tava mesmo. Depois eu joguei e falei, tô completamente errado. Não fugi, não. Voltei, botei minha cara a tapa e falei, gente, o jogo é muito bom. Falei bobagem. E otei. Pra mim era mais do mesmo. E de fato, tem muita coisa que é mais do mesmo mesmo. Mais do mesmo mesmo. E foda-se. Mas o jogo é bom. Eu não vou fugir. Eu vou voltar aqui e vou fazer uma review com a minha cara. Gente, o jogo é bom. Então o que falta nesse mercado, e é por isso que o Flow Games se tornou o que se tornou, é vergonha na cara e honestidade. Todo o resto que tentou fazer qualquer outro tipo de programa faliu. E faliu, sabe por quê? Porque nem a galera que era o público-alvo abraçou, porque era um bando de NPC falando um monte de groselha, tentando parecer muito mais inteligente do que de fato é. Vocês já pararam pra pensar hoje que a grande maioria das pessoas são todas muito inteligentes? Se você hoje postar um A lá no esgoto do Twitter, todo mundo vai te dar uma aula sobre o que é aquele A e como você postou errado. Hoje as pessoas estão preocupadas em dizer e discordar pra se elevar. Mesmo que elas não saibam do que estão falando e nem achem aquilo de fato que estão falando. Ela só quer discordar pra parecer que é muito foda. Ou pra te irritar. Isso se tornou a internet. Então, sabendo disso, não adianta querer pagar de intelectual. Você vai achar bom, você vai achar ruim. O que não tem confronto é o que a gente faz. O que a gente faz é passar energia de videogame pra quem gosta de videogame. Você se acha fodão, superior a todos? Não tem problema. Vá consumir o que você quer. Canais e mídias para você partir é o que não falta. O que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estiver no Flow Games, não vai ter esse programinha robótico, sério, não vai ter, porque não funciona. E isso aqui que a gente viu no vídeo, por exemplo, o menino falou aí, mas é que o Flow parou e se tornou um negócio robótico, quando era com o Monark era um negócio mais solto, e eu concordo com isso.
eu não gosto do que o Flow hoje se tornou nessa máquina desse negócio técnico, sério, muito pelo que passaram. Mas aí é só a minha opinião. Só que tem um negócio, falando do Flow especificamente. Vou repetir. Você gosta do Vilela? Gosta do Podpah? Gosta do Redcast? Você gosta do BarbaCast? Você gosta do... Quem mais que tem aí? Tem um monte de qualquer coisa cast. É graças ao Flow. Você pode não gostar do Flow pelo que o Monarco falou. Naquela época eu fiquei muito puto também. Achei uma barbaridade, uma merda. Mas isso não tira o fato de que você hoje tem um podcastzinho pra chamar de seu por causa do Flow. Você vai dormir com isso. Não tem como. Entende? E me deixa muito triste ver as pessoas torcendo pra que o Flow acabe. Por quê? É só sangue pelo sangue. É só pra ver o sangue derramado. Não, é pro meu entretenimento, né? Foda-se lá as 40, 200 famílias. Ah, aquele cara tem filho pra criar? Foda-se. Eu tô bem, né? Então foda-se. Tem que acabar mesmo esse projeto. Vai todo mundo se fuder mesmo. Eu quero isso aí. Eu quero fogo. Não é? É meio triste, assim, ver isso. Então, quando o cara me pergunta, Croizão, o Flow tá falindo? Cara, eu não tenho autonomia financeira no Flow, tá? Então não adianta você ficar me perguntando pra eu falar, não quer falar porque sabe que... Não, o que eu posso te falar é, o Serjão saiu por indisponibilidades, o cara virou uma referência, eu amo o Serjão, virou uma referência de ciência e caralho. E o Vênus, o que eu acredito é baixa audiência. Quando você tem uma equipe pra tratar de um programa e o programa dá 200 views, não dá, gente. Então o programa tava chato. O Vênus eu acho que é porque era um programa chato, né? Ah, mas você é do Grupo Flow e tá falando isso? Sim, era um programa chato. Então, se as pessoas não estavam acompanhando, era por isso, né? Então, por exemplo, teve acho que 2 meses que o meu programa bateu o Flow em relação a números. Números de corte, números de... Acontece, porque às vezes você faz um mês bom, às vezes você faz um mês ruim, né? Mas isso quer dizer que naquele mês eu acertei nos conteúdos. Pode ser que no mês seguinte eu erre tudo. E aí eu volte à estaca. O que a gente tem que aprender a ter é entender o que a gente tá fazendo nesse momento, o que não tá. E aí eu acho que é uma coisa que o Flow precisa virar essa chave. Então ir pro lado mais técnico e perder aquele lado humano é o que eu acho que tem que mudar. Eu acho que o Flow cresce por ser um programa de essência, por ser um programa que o Igor consegue ser ele mesmo, que ele não precisa ficar rebuscando palavras. Certo? Então quando você me perguntar, o Flow tá acabando? Eu não posso falar pelo Flow. O que eu posso te garantir não vai acabar. E eu acho que tanto o Jean quanto o Igor, eles vão dar essa renovada. O que eu posso te falar é dos projetos do Flow que eu tô e dos meus canais. Que vão muito bem, obrigado. Então, o Flow Games, ele é o que ele é por causa dessa humanidade das pessoas. Então vai ter acerto, vai ter erro, isso viraliza ali no esgoto Twitter, hora ou outra, que é muito bom pra nós, desde que não tenha crimes, né? Ou então num vídeo de YouTube, isso é maravilhoso pra gente. Enquanto acham que estão destruindo ou prejudicando, só estão elevando ainda mais. Não muda nada. Quando acontece qualquer tipo de polêmica que envolva qualquer pessoa, o importante é que a gente tenha a ciência do que a gente acredita para poder seguir fazendo, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas autonomias no Flow Games, ou seja, uma peça ou outra da nossa equipe eu coloco ali, encaixo, certo? E tem algumas que eu encaixei. Eu vou colocar alguns programas pelo tempo em que eu tenho de produção de conteúdo, não porque eu me acho isso ou aquilo, mas eu produzo conteúdo há muito tempo, então eu sei mais ou menos por onde seguir. Então eu vou colocar 1 ou 2 programas dentro do Flow Games, dentro do Flow Sport Clube, certo? Então eu tenho algumas autonomias, mas eu não tenho controle financeiro, eu não tenho controle do que pode ou não. Isso daí é o CEO, no caso do Flow Games, é o Fênix, que evoluiu muito nos últimos tempos, melhorou bastante, então tá muito bem hoje. No caso do Flow, eu não sei mais quem é, repetindo, né, o que eu já falei. Agora, os projetos em que eu estou fazendo parte, eles estão muito bem. Muito porque tem um nome muito forte, que é o do Dave, também, isso ajuda demais. Outro porque tem a minha caroça lá também, que você gostando ou não da minha caroça também, ajuda muito o programa. E também pelo clima, pela forma em que a gente leva o programa. Enquanto uns querem pagar de fodões, intelectuais, veja, eu trago números concretos aqui, o caralho, pagando de... Eu não quero isso. Enquanto eu estiver lá, nós vamos levar o programa da maneira em que ele se tornou grande, que é sendo humano, que é não sendo um robô imbecil, certo? E para muitas pessoas, eu estar falando de essência de videogame, esse cara vai estar falando assim, isso aí é só para poder falar merda. Às vezes a merda para você não é para outras pessoas, não é? Então,
A gente faz o que a gente acredita. O que a gente acredita é falar de videogame. Eu trabalho dessa maneira. O tempo que eu vou ficar nesses projetos eu não sei. Mas eu acredito em videogame. Eu acredito no cara que realmente joga. Vou repetir. Não me interessa se você sabe quanto a Microsoft demitiu nos últimos anos, quantas vendinhas fez a Sony. Foda-se. Se você não joga videogame, a sua opinião nunca vai ser respeitada por quem de fato joga. E quem de fato joga, quer ouvir quem de fato joga. Deu pra entender? Então, é isso que eu acredito. E é isso que eu acho que tem que fazer. Certo? Eu acho que a gente tem que entender as formas, acho que a gente tem que entender o momento em que vive as coisas. Então eu não posso ser desonesto com vocês. O Flow Games está voando, o Flow Esporte Clube ele tá ainda numa fase de adaptação, a gente está entendendo, até porque nós somos caras que vêm do mundo dos games, e eu entrei, por exemplo, no 10º e consegui fazer um dos maiores canais de Corinthians. Porque eu realmente amo o Corinthians, eu realmente amo futebol. E a gente vai tentar. E estamos, o Flow Esporte Clube fez muita coisa foda, pô. Levamos Tite, Ronaldo. Já é um bagulho de quase 1 milhão de inscritos. Mas precisa passar em renovações. E eu acho que essa humildade, não importa o seu tamanho na internet. Não importa se você tem 1 milhão, 8 milhões ou 500 mil inscritos. Você tem que saber se readaptar ao que está acontecendo. E nesse momento eu acho que o Flow precisa realmente parar e entender, ó. Esse conteúdo aqui, 30 versus 1, tá dando muito certo. Eu precisava estar aqui. Esse conteúdo aqui, ó, tá dando certo. Ah, não, mas eu sou o Flow, eu não vou fazer. Não, irmão, tem que descer do tamanho que tem que fazer sim. Certo? A gente precisa entender o que tá dando certo e apelar por esses métodos. Então, por exemplo, o rapaz falou, ah, mas olha, tem alguns podcasts que estão surgindo. E eu não conhecia, eu fui ver agora um pouco do Redcast, o Juregão. E realmente, os caras estão fazendo um trabalho muito bom. Por quê? É bem legal. Por que eles estão fazendo um trabalho muito bom? Porque os caras entenderam o mercado e estão fazendo a trend. A trend é o 30 versus 1, 40 versus 2, maconheiro versus policial, esquerdista versus direitistas, bolsonaristas versus lulistas. Entendeu? É trend, irmão. E se você tem o salto alto e não entende que você tem que, hora ou outra, fazer a trend, vai ficar pra trás. E eu acho que o Flow já tomou uma porrada há um tempo atrás e que não pode tomar outra. Então, quando eu venho aqui falar pra vocês que eu ajo na honestidade, vai ter muita gente falando, nossa, o cara tá falando mal da empresa dele. Não, eu tô te falando o que eu acho enquanto direcionamento. Eu não me interrompo, entendeu? É o que eu falo pra vocês. Eu tenho algumas autonomias dentro do Flow Games e dentro do Flow Esporte Clube, pelo tempo em que eu produzo conteúdo. Então sim, eu coloco uma outra pecinha na equipe, eu coloco um programa ou outro. Muita coisa que muita gente não sabe, por exemplo, vou repetir. Eu vi o Sérgio falando isso agora. E foi uma das coisas que eu posso falar com tranquilidade que eu coloquei dentro do projeto do Flow, certo? Que é essa parada de levar convidado e falar do convidado. Então se eu vou levar o Selbit, eu não quero saber da vida do Selbit. Caguei pra vida do Selbit. Eu quero ouvir o Selbit falando sobre mercado de desenvolvimento. Eu quero ouvir o Selbit falando sobre jogos. Eu quero ter um tema para convidados. Se você for ver bem, voltar no tempo, eu coloquei isso no meu programa e depois comecei a passar isso pro Flow Games e o Flow começou a fazer isso depois. Eu não fico aqui batendo nessa tecla, mas foi eu que coloquei isso lá atrás. O Flow Games levava convidados antes, lembram disso? Ah, vou levar tal fulano gameplay e tal. Não vira, ninguém quer saber, a gente quer ver temas. E eu vi o Sérgio falando isso esses dias e ele absorveu. Talvez ele nem saiba que foi eu que coloquei isso, mas fui eu. Eu lembro vividamente, ninguém fazia isso, era só convidado porque o Flow fazia. A gente começou a fazer isso no programa, passamos pro Flow Games, depois passou pro Flow Esporte Clube e o Flow, por fim, fez isso. Então eu acho que às vezes é a humildade de entender que, sim, um programa menor, um podcast menor, vai mostrar um caminho que eu, grandão, de tanto tempo de mercado, não vi. Acontece. Às vezes o Jureg aqui fala um bagulho na cal, eu falo, caralho, não tinha pensado nisso. E se eu tenho orgulho... Pai é bom. Se eu tenho... por isso que eu não elogio o Jureg. Não falou porra nenhuma, não. Só fala merda. Só fala merda. Mas se eu tenho orgulho, eu falo, não. Esse moleque aí, cara, tá pensando que é quem? Pra me ensinar alguma coisa. E aí eu acho que é isso que não pode. Entende? Então, às vezes eu vejo bagulho em canais menores, eu falo, caralho, que ideia foda que esse moleque teve, mano. Eu posso pegar isso aqui e aperfeiçoar. Com a experiência que eu tenho, que talvez ele não tenha. Mas ele teve uma visão que eu não tive de caminho. Então eu acho que às vezes falta um pouco disso. E aí não é uma questão de estar falindo ou não. Qualquer canal, entendam isso. Que o mundo imediatista, hoje aparece muito guru que acha que entende de internet.
Eu produzo essa porra há 13 anos. Eu sei o que eu tô falando pra vocês. Eu criei o meu canal, o meu podcast, e eu consegui em 2 meses bater os números do Flow também. O problema é a continuidade. Então no mês que eu levei Felca, que eu levei... Porra, esse mês foi foda, né, Joregão? Foi bom pra caralho. Levei uma galera lá que bombou os programas. Depois estourou os cortes, moleque, os cortes voaram. Foi nesse mês que eu bati o Flow. Difícil você manter acertando. Então, pra vocês entenderem, o canal não fale porque tá com as views baixas. A não ser que as pessoas deixem ficar com as views baixas. Então, vou falar por mim. Eu já tive altos e baixos no meu canal. Meu canal tem 1.400.000 inscritos. Inscrito quer ir lá dizer muita coisa? Hoje não. Por quê? Eu já tive momentos... Pegar a época aí que eu fazia mais gameplay. Teve a época de Gmod que todo vídeo meu era 300.000 views. Qualquer vídeo. Teve outras épocas que qualquer vídeo era 30. Depois mudou pra 100. Depois cresceu pra 200, depois caiu pra 100, depois ficou pra 250, depois caiu pra 30 de novo. Vocês estão entendendo que a montanha-russa de internet é assim mesmo? Você tem que se manter constante. A gente viu um vídeo do Véu Beran que eu falei, criar conteúdo é uma merda exaustiva, mas é a vida que a gente escolheu, não tem choro. Então, o Flow hoje vive uma queda em relação a alguns números, facilmente reversível. A parada é, tem que ter humildade para entender o que tá dando certo. Tem que ter humildade que outros podcasts, o Vilela tá estourado, ficou estourado um mó tempão, continua fazendo bons números. O que o Vilela tá fazendo que eu não tô fazendo? O que o Redcast tá fazendo que eu não tô fazendo? Não é porque eu sou o Flow que eu não tenho que absorver essas coisas. Então é isso que eu penso, certo? Por exemplo, vou voltar pro Flow Games, que é onde eu tenho mais autonomia. Hora outra vai surgir já tentaram fazer vários podcasts nos imitando. Imitando mesmo. E não deu certo. Mas vai chegar uma hora que algum vai conseguir se manter. E esse algum vai nos mostrar ideias que a gente não teve. E esse é o momento de eu olhar pro Dave, o Dave olhar pra mim, olhar pro Fênix e falar, ó, isso é da hora. E não importa que os caras são novos, a gente tem que incorporar isso pra gente e entender. É assim que as grandes funcionam e é assim que elas se mantêm estabelecidas no mercado por tanto tempo. Se você tem orgulho, aí é um problema. Então é sempre expandir a grade, testes tem que fazer, mas tem que manter o que dá dando certo. Então eu quero testar muita coisa, não só nos meus canais, nos meus programas, que vocês vão ver já já, mas eu quero testar muita coisa no Flow Games também. Assim como no Flow Esporte Clube. Então você tem que ir testando, tá rolando trend, tem que fazer. Tá rolando, tem que fazer. Não tem jeito. Ai, não vou me rebaixar a fazer trend, então você vai se fuder. Aí não adianta reclamar que a galera tá falando que... Deu pra entender onde eu quero chegar, né? Mais ou menos, ou não? Então acho que hoje em dia, mano, às vezes falta um pouco de humildade, pé no chão, entender que às vezes a gente tá ficando um pouco pra trás em relação a ideias. O Flow tem uma coisa também que eles passaram um bagulho de, tipo, chegar perto de acabar a empresa pelo Monarch Day. Então os caras têm medo de arriscar uma coisa ou outra e dar errado, e é normal isso. É normal. Mas às vezes a gente tem que ir pro tudo ou nada, tem que arriscar, né? Então é difícil pra mim também não é nem de fora, né? É difícil porque a empresa não é minha, né? Então, porra, os caras têm vários funcionários nas costas, é difícil tomar uma decisão e fuder a vida de todo mundo também. Mas às vezes é isso, né, cara? O líder de empresa tem que chamar o rumo pra si e falar, e aí, vambora. Então, é isso. Agora, tudo que eu falei pra vocês agora é só a minha opinião. É a minha visão. Não é uma verdade absoluta. Não é. Entendeu? É uma coisa que eu penso. Então, os meus métodos de trabalhar, pra finalizar esse vídeo, é por que o Flow Games vai bem, por que o Flow Esporte Clube tá bem. Porque o Dave é uma máquina de trampo. Isso conta muito. Então, é um cara que sempre vai estar produzindo. Porque o meu método de trabalhar é o equilíbrio. O Dave, se você for ver bem, ele é um cara mais sereno, mais tranquilo. É essa máquina. Eu sou o cara que eu quero dar essa explosão, eu quero dar esse senso de humano. Eu quero trazer pra vocês isso. Erros, acertos, quero trazer aquele clima de, pô, tô entre amigos. Que é isso que funciona. A partir do momento que eu chegar com marra, gravatinha, óculinho, pagando de intelectualzinho dos games que entendo de industriazinha e não jogo porra nenhuma, que é a grande maioria que tentou hoje e ainda tenta no mercado de games, acabou. O dia que mudarem o estilo do Flow Games pra essa merda robótica, acabou o Flow Games.
aí vai virar como qualquer outro que já tem aí no meio. Então é isso que eu penso, tá? É assim que eu trabalho e é isso que eu levo sempre pros Flow Games nos últimos anos, e é isso que eu levo. E é isso que a gente faz. E é isso que eu acredito. Né? É isso que eu acredito. Bom, tá aí os meus 10 centavos sobre essa situação aí de Flow, tá falindo, não tá falindo. Espero que eu tenha contribuído com essa história, com esse papo. E é isso. Fica aí a critério de vocês aí o que vocês acham.